E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática e estamos aqui com a segunda parte das operações com frações. No primeiro vídeo, que eu vou deixar um cardzinho aqui, eu resolvi alguns exemplos sobre adição e subtração entre frações. E nessa segunda parte, eu vou falar sobre a multiplicação e divisão com exemplos, tá? Então, se você vai multiplicar frações, por exemplo, duas frações, 3 meios vezes 4 quintos, a multiplicação funciona da seguinte maneira. Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, aqui, ó, 3 vezes 4. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 4 sobre 2 vezes 5. Então, aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 5 dá 10. E o 12 e o 10 dá para simplificar por 2. E encontramos o resultado, ó, 12 dividido por 2 dá 6 e 10 dividido por 2 dá 5. Isso você pode fazer de forma direta, certo? Por exemplo, 4 nonos vezes 2 sextos. Então, lá, ó, multiplica aqui, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 9 vezes 6, 54. O 8 e 54 também dá para simplificar por 2. 8 por 2 dá 4. 54 por 2 dá 27. Se você tem mais de uma fração, não tem problema. Por exemplo, se você tem 3 quintos vezes 2 sétimos vezes 4 terços, então a multiplicação é direta. Multiplica todo mundo no numerador, multiplica todo mundo no denominador, tá? Então, fazendo esse produto de forma direta, se você quiser fazer direto, você pode fazer direto. Você tem aqui, ó, 3 vezes 2, então 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. E aqui no denominador você tem 5 vezes 7, dá 35. 35 vezes 3 dá 105. O 24 e o 105 dá para dividir por 3, simplificar por 3. 24 dividido por 3 dá 8. E se você pegar o 105 e dividir por 3, dá 35, tá? Então, dá 8 sobre 35, não dá para simplificar. Outra coisa que você pode fazer aqui, por exemplo, pegando esse mesmo exemplo aqui, ó, 3 quintos vezes 2 sétimos vezes 4 terços, você só pode fazer o que eu vou fazer aqui se tiver multiplicação, tá? Se for tudo multiplicação. Tá vendo? Ó, multiplicação aqui, multiplicação aqui. Tá vendo esse 3 aqui, ó, no numerador? Você pode cancelar ele com 3 aqui no denominador, mas só pode fazer isso se todo mundo estiver multiplicando, tá? Então, vai sobrar aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 7, 35, e dá o mesmo resultado aqui, tá? Então, essa regrinha da multiplicação serve para quantos fatores tiverem. Por exemplo, aqui com 3, né, faz 3 vezes 2 vezes 4. E aqui no denominador, 5 vezes 7 vezes 3. Se tiver mais, você vai fazer essas multiplicações todas, tá? Então, o processo aí ele é bem simples. Agora eu vou mostrar a regrinha da divisão, tá? Então, a divisão de fração acontece o seguinte. Por exemplo, se você tem lá 4 quintos dividido por 2 sextos, por exemplo. A regrinha da divisão acontece o seguinte, você mantém a fração que está aqui, ó, no numerador, ó, o 4 quintos, que a gente chama de primeira, né, pela regrinha, então mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso dessa fração que está no denominador aqui, ó, que a gente chama de segunda. Multiplica pelo inverso da segunda, essa fração aqui no denominador. Ó. 2 sextos, que é o inverso? É 6 sobre 2. Tá? Então, mantém a primeira, né, essa fração no numerador, e multiplique invertendo a segunda. Então, aqui,
que cai? Cai na multiplicação. Então, faz aqui, ó, 4 vezes 6, 24. 5 vezes 2, 10. O 24 e o 10 dá para simplificar por 2, então vai dar 12 sobre 5. Por que que acontece isso, né? É bom a gente frisar isso. Então, 4 quintos por 2 sextos. Bom, antes de fazer, por exemplo, quando você tem lá 3 dividido por 1, dá 3. Ou seja, quando você tem 1 no denominador, pegar o 3 e dividir por 1 não muda nada, então fica 3. Se você tiver uma fração assim, ó, 3 quartos dividido por 1, então vai ser quem? Vai ser 3 quartos, porque esse 1 no denominador, simplesmente a gente ignora ele, porque dividir por 1 não vai alterar o resultado. A ideia dessa multiplicação pelo inverso aqui do segundo consiste em fazer aparecer aqui 1. Como que a gente faz para aparecer o 1 aqui no do 2 sextos? Quando a gente pega um número 2 sextos e multiplica pelo seu inverso, 6 sobre 2, isso aqui ó, vai dar 2 vezes 6 dá 12, 6 vezes 2 dá 12, 12 dividido por 12 que dá 1. Então, a ideia está onde? Em fazer aparecer o 1 aqui. Ó. Então, eu pego o inverso aqui ó, de 2 sextos. Então, dá 6 sobre 2. Uma vez que eu multipliquei no denominador, eu sou obrigado a fazer esse mesmo produto no numerador. Então, vai ficar 6 sobre 2. Tá? Então, eu peguei aqui essa fração 2 sobre 6, multipliquei aqui no denominador pelo inverso, só que eu tenho que fazer isso lá no numerador também. Tá? E o que fica aqui? Ó? Vai ficar lá o 4 quintos vezes 6 sobre 2. E aqui vai dar quanto esse produto aqui? Ó? Esse produto é o que a gente já viu, vai dar 1. E pegar essa fração aqui e dividir por 1, não altera nada, então vai ficar ela mesma. É por isso que surgiu a regrinha de mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Tá? Que aqui o 4 vezes 6 vai dar o 24. O 5 sobre 2 dá 10 e dá o mesmo resultado aqui, ó, 12 quintos. Tá? Então, a regrinha da divisão é essa aqui. E aqui eu te expliquei o porquê que acontece esse multiplicar pelo inverso. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui. Então, pegar, por exemplo, 7 terços dividido por 49 terços. Então, lá, ó, primeira fração, lá, ó, 7 terços, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, aqui, ó, 49 terços é 3 sobre 49. Tá vendo? É uma multiplicação. O que a gente pode fazer? Ó? Esse 3 aqui no numerador com esse 3 aqui no denominador pode cancelar. Sobra lá o 7 no numerador e o 49 no denominador. Aqui, ó, dá para simplificar por 7, tanto 7 como 49. 7 por 7 dá 1, 49 por 7 dá 7, o resultado é 1 sétimo. Por que eu coloquei isso aqui de propósito? Ó, quando você chegar numa fração que o denominador da primeira é igual ao denominador da segunda, você pode simplesmente cancelar os dois aqui, ó, e vai sobrar quem lá? O 7 sobre 49, tá? Beleza? Então, essa segunda parte aqui foi mais rápida que a primeira, né? Acho que na minha experiência tem muito mais confusão na primeira parte, né? Na soma e subtração, do que na multiplicação e divisão, mas é bom dar uma ênfase nos 4 casos, né? Então o vídeo foi esse, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te ajudando, te respondendo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilha o vídeo aí com a galera, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho, que eu vou estar trazendo mais conteúdos e ajudando vocês aí com a matemática. Beleza? Então um grande abraço para todo mundo, espero que todos estejam bem, com boa saúde, fiquem com Deus e até mais. Valeu!